Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Vigência. Mensagem de veto. Promulgação partes vetadas. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 1º. Esta lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Parágrafo único. Na aplicação desta lei deverá ser observado o disposto nas leis NS 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação 13.460, de 26 de junho de 2017, 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Art. Segundo esta lei aplica-se e aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os poderes executivo, judiciário e legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União. Segunda, as entidades da administração pública indireta federal, incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que prestem serviço público, autarquias e fundações públicas e terceira, as administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos dos incisos I e segunda do caput deste artigo, desde que adotem os comandos desta lei por meio de atos normativos próprios. Primeiro, esta lei não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que não prestem serviço público. Segundo as referências feitas nesta lei, direta ou indiretamente, a estados, municípios e ao Distrito Federal são cabíveis somente na hipótese de ter sido cumprido o requisito previsto no inciso 3º do caput deste artigo. Art. 3º são princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. E a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis. Segunda, a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial. Terceira, a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. Quarta, a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços. V. O incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública. Sexta, o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos. Sétima, o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão. Oitava, o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública. Nona, a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e, quando couber, com a transferência de sigilo, nos termos do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. X. A simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço. X. A eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. 12. A imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada a exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente.
13. A vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou de informação válida. 14. A interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos. 15. A presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos. 16. A permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço. 17. A proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 18. O cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário. 19. A acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. 20. O estímulo a ações educativas para a qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população. 21. O apoio técnico aos entes federados para a implantação e adoção de estratégias que visem a transformação digital da administração pública. XXI. O estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos. XI. A implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado disposto nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com vistas, especialmente, à formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social. XIU, o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. XXV, a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do artigo 24 e no artigo 25 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet e XXVI, a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público. Art. 4º para os fins desta lei, considera-se. I. Vetado. Segunda, autosserviço, acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana. Terceira, Base Nacional de Serviços Públicos, base de dados que contém as informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos de todos os prestadores desses serviços. Quarta, dados abertos, dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica. V. Dado acessível ao público. Qualquer dado gerado ou acumulado pelos entes públicos que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Sexta, formato aberto, formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou de qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização. Sétima, governo como plataforma, infraestrutura tecnológica que facilite o uso de dados de acesso público e promova a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e responsável, para estímulo à inovação, à exploração de atividade econômica e à prestação de serviços à população. Oitava, laboratório de inovação, espaço aberto à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento de ideias, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos e a participação do cidadão para o exercício do controle sobre a administração pública. Nona, plataformas de governo digital, ferramentas digitais e serviços comuns aos órgãos, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessárias para a oferta digital de serviços e de políticas públicas. X. Registros de referência, informação íntegra e precisa oriunda de uma ou mais fontes de dados, centralizadas ou descentralizadas, sobre elementos fundamentais para a prestação de serviços e para a gestão de políticas públicas e X. A transparência ativa, disponibilização de dados pela administração pública independentemente de solicitações. Parágrafo único. Aplicam-se a esta lei os conceitos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Capítulo 2º. Da digitalização da administração pública e da prestação digital de serviços públicos, governo digital.
Seção I. Da digitalização. Art. 5º. A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos. Parágrafo único. Entes públicos que emitem atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com validade legal poderão fazê-lo em meio digital, assinados eletronicamente na forma do artigo 7º desta lei e da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Art. 6º. Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo. Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais poderão ser praticados conforme as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente o documento base correspondente seja digitalizado. Art. 7º. Os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados para os níveis de risco em relação à criticidade da decisão, da informação ou do serviço específico, nos termos da lei. Primeiro regulamento poderá dispor sobre o uso de assinatura avançada para os fins de que tratam os seguintes dispositivos. E, artigo 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012. Segunda, artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Terceira, artigo 2º da Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018. Quarta, artigo 282-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Vetado. Sexta, artigo 8º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012. Sétima, artigo 38 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Segundo o disposto neste artigo, não se aplica às hipóteses legais de anonimato. Art. 8º. Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora do recebimento pelo Sistema Informatizado de Gestão de Processo Administrativo, eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique. Primeiro, quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo, no horário de Brasília. Segundo, a regulamentação deverá dispor sobre os casos e as condições de prorrogação de prazos em virtude da indisponibilidade de sistemas informatizados. Art. 9º. O acesso à íntegra do processo para a vista pessoal do interessado poderá ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente em meio eletrônico. Art. 10. A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo observarão os termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e das demais normas vigentes. Art. 11. Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente na forma do artigo 7º desta lei são considerados originais para todos os efeitos legais. Art. 12. O formato e o armazenamento dos documentos digitais deverão garantir o acesso e a preservação das informações, nos termos da legislação arquivística nacional. Art. 13. A guarda dos documentos digitais e dos processos administrativos eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável por sua custódia. Seção 2ª. Do Governo Digital. Art. 14. A prestação digital dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive pela de baixa renda ou residente em áreas rurais e isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial. Parágrafo único. O acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autosserviço. Art. 15. A administração pública participará, de maneira integrada e cooperativa, da consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo Federal, que observará os princípios e as diretrizes de que trata o artigo 3º desta lei. Art. 16.
A administração pública de cada ente federado poderá editar estratégia de governo digital, no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal e a de outros entes. Seção 3ª. Das redes de conhecimento. Art. 17. O Poder Executivo Federal poderá criar redes de conhecimento com o objetivo de gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experiências. Segunda, formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais. Terceira, discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto ao governo digital e à eficiência pública. Quarta, prospectar novas tecnologias para facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital, o fornecimento de informações e a participação social por meios digitais. Primeiro, poderão participar das redes de conhecimento todos os órgãos e as entidades referidos no artigo 2º desta lei, inclusive dos entes federados. Segundo, serão assegurados às instituições científicas, tecnológicas e de inovação o acesso às redes de conhecimento e o estabelecimento de canal de comunicação permanente com o órgão federal a quem couber a coordenação das atividades previstas neste artigo. Seção 4ª. Dos componentes do governo digital. Subseção I. Da definição. Art. 18. São componentes essenciais para a prestação digital dos serviços públicos na administração pública. E a Base Nacional de Serviços Públicos. Segunda, as cartas de serviços ao usuário, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. E terceira, as plataformas de governo digital. Subseção 2ª. Da Base Nacional de Serviços Públicos. Art. 19. Poderá o Poder Executivo Federal estabelecer Base Nacional de Serviços Públicos, que reunirá informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos em cada ente federado. Parágrafo único. Cada ente federado poderá disponibilizar as informações sobre a prestação de serviços públicos, conforme disposto nas suas cartas de serviços ao usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, em formato aberto e interoperável e em padrão comum a todos os entes. Subseção 3ª. Das plataformas de governo digital. Art. 20. As plataformas de governo digital, instrumentos necessários para a oferta e a prestação digital dos serviços públicos de cada ente federativo, deverão ter pelo menos as seguintes funcionalidades: ferramenta digital de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos e segunda, painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos. Primeiro, as plataformas de governo digital deverão ser acessadas por meio de portal, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para a disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos. Segundo, as funcionalidades de que trata o caput deste artigo deverão observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários. Art. 21. A ferramenta digital de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos de que trata o inciso do caput do artigo 20 desta lei deve apresentar, no mínimo, as seguintes características e funcionalidades: a identificação do serviço público e de suas principais etapas. Segunda, solicitação digital do serviço. Terceira, agendamento digital, quando couber. Quarta, acompanhamento das solicitações por etapas. Avaliação continuada da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados. Sexta, identificação, quando necessária, e gestão do perfil pelo usuário. Sétima, notificação do usuário. Oitava, possibilidade de pagamento digital de serviços públicos e de outras cobranças, quando necessário. Nona, nível de segurança compatível com o grau de exigência, a natureza e a criticidade dos serviços públicos e dos dados utilizados. Funcionalidade para solicitar acesso a informações acerca do tratamento de dados pessoais, nos termos das leis NS 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e implementação de sistema de ouvidoria, nos termos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Art. 22. O painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos de que trata o inciso 2º do caput do artigo 20 desta lei deverá conter, no mínimo, as seguintes informações para cada serviço público ofertado: quantidade de solicitações em andamento e concluídas anualmente. Segunda, tempo médio de atendimento
Terceira, grau de satisfação dos usuários. Parágrafo único. Deverá ser assegurada a interoperabilidade e padronização mínima do painel a que se refere o caput deste artigo, de modo a permitir a comparação entre as avaliações e os desempenhos dos serviços públicos prestados pelos diversos entes. Art. 23. Poderá o Poder Executivo Federal e estabelecer padrões nacionais para soluções previstas nesta seção. Segunda, disponibilizar soluções para outros entes que atendam ao disposto nesta seção. Seção V. Da prestação digital dos serviços públicos. Art. 24. Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos deverão, no âmbito de suas competências, e manter atualizadas a. As cartas de serviços ao usuário, a Base Nacional de Serviços Públicos e as plataformas de governo digital. B. As informações institucionais e as comunicações de interesse público. Segunda, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços. Terceira, integrar os serviços públicos às ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica e de meios de pagamento digitais, quando aplicáveis. Quarta, eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, as exigências desnecessárias ao usuário quanto à apresentação de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis. V. Eliminar a replicação de registros de dados, exceto por razões de desempenho ou de segurança. Sexta, tornar os dados da prestação dos serviços públicos sob sua responsabilidade interoperáveis para a composição dos indicadores do painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos. Sétima, realizar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital. Oitava, realizar testes e pesquisas com os usuários para subsidiar a oferta de serviços simples, intuitivos, acessíveis e personalizados. Art. 25. As plataformas de governo digital devem dispor de ferramentas de transparência e de controle do tratamento de dados pessoais que sejam claras e facilmente acessíveis e que permitam ao cidadão o exercício dos direitos previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Primeiro, as ferramentas previstas no caput deste artigo devem e disponibilizar, entre outras, as fontes dos dados pessoais, a finalidade específica do seu tratamento pelo respectivo órgão ou ente e a indicação de outros órgãos ou entes com os quais é realizado o uso compartilhado de dados pessoais, incluído o histórico de acesso ou uso compartilhado, ressalvados os casos previstos no inciso 3º do caput do artigo 4º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Segunda, permitir que o cidadão efetue requisições ao órgão ou à entidade controladora dos seus dados, especialmente aquelas previstas no artigo 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, poderá editar normas complementares para regulamentar o disposto neste artigo. Art. 26. Presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, desde que o envio seja assinado eletronicamente. Seção 6ª. Dos direitos dos usuários da prestação digital de serviços públicos. Art. 27. São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos, além daqueles constantes das leis NS 13.460, de 26 de junho de 2017, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E gratuidade no acesso às plataformas de governo digital. Segunda, atendimento nos termos da respectiva Carta de Serviços ao Usuário. Terceira, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital. Quarta, recebimento de protocolo, físico ou digital, das solicitações apresentadas e V. Indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens, de avisos e de outras comunicações relativas à prestação de serviços públicos e a assuntos de interesse público. Capítulo 3º. Do número suficiente para a identificação. Art. 28. Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ,
como número suficiente para a identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso, nos bancos de dados de serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros. Primeiro, o número de inscrição no CPF deverá constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos, do Registro Civil de Pessoas Naturais, dos documentos de identificação de conselhos profissionais e, especialmente, dos seguintes cadastros e documentos: I. Certidão de nascimento. Segunda, certidão de casamento. Terceira, certidão de óbito. Quarta, documento nacional de identificação, DNI. V. Número de identificação do trabalhador, NIT. Sexta, registro no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Sétima, Cartão Nacional de Saúde. Oitava, título de eleitor. Nona, Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. X, Carteira Nacional de Habilitação, CNH ou permissão para dirigir. X, Certificado Militar. 12. Carteira profissional expedida pelos Conselhos de Fiscalização de Profissão Regulamentada. 13. Passaporte. 14. Carteiras de identidade de que trata a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. E 15. Outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais. Segundo, a inclusão do número de inscrição no CPF nos cadastros e nos documentos de que trata o primeiro deste artigo ocorrerá sempre que a instituição responsável pelos cadastros e pelos documentos tiver acesso a documento comprobatório ou à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Terceiro, a incorporação do número de inscrição no CPF à carteira de identidade será precedida de consulta à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e de validação de acordo com essa base de dados. Quarto, na hipótese de o requerente da carteira de identidade não estar inscrito no CPF, o órgão de identificação realizará a sua inscrição, caso tenha integração com a base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Quinto, vetado. Capítulo 4. Do governo como plataforma. Seção I. Da abertura dos dados. Art. 29. Os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos, bem como qualquer informação de transparência ativa, são de livre utilização pela sociedade, observados os princípios dispostos no artigo 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Primeiro, na promoção da transparência ativa de dados, o poder público deverá observar os seguintes requisitos: I. Observância da publicidade das bases de dados não pessoais como preceito geral e do sigilo como exceção. Segunda, garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as leis NS 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Terceira, descrição das bases de dados com informação suficiente sobre a estrutura e semântica dos dados, inclusive quanto à sua qualidade e à sua integridade. Quarta, permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto. V.